Sejam bem-vindos a mais um Papo de Costura. Olha só, a gente tem a pretinha aqui, gente. Ah, meu Deus, que coisa linda, fofa, maravilhosa. Vocês viram, né? O que a gente consegue produzir com uma peça dessa, com uma máquina dessa. Então, a gente não precisa muito para estar costurando, né? A gente só precisa de quê? De querer, de vontade, de estar nesse movimento aí da costura e ganhar renda extra, né? Então, eu vou passar para vocês algumas macetes, porque se alguém não tem essa máquina e quer adquirir essa máquina porque ela é forte e tal, né? Aí a gente sabe que a gente consegue encontrar no Mercado Livre máquinas assim antigas e costurando, tá? No Marketplace, a gente consegue encontrar no Marketplace do Facebook, bota lá no Marketplace do Facebook, máquina pretinha, antiga, e você consegue encontrar para você estar aí fazendo sua costurice linda, maravilhosa. Então, assim, não tem desculpa. A gente consegue costurar e sempre eu falo para vocês, a melhor máquina é a máquina que você tem aí, né, na sua mão para você estar já fazendo peças incríveis e botar essa energia toda maravilhosa aí. Ah, a gente sabe que ela vai te levar com menos velocidade, né, do que uma máquina normal, eletrônica, ou uma máquina que a gente tem reta mesmo, eletrônica, com certeza. É igual o Fusca, né? Ele chega, mas ele chega um pouquinho depois das outras, mas que isso não seja, né, uma coisa para você realmente travar. Para você, bora lá. Se você pode investir numa melhor, beleza. Se você não pode, comece com o que cabe no seu bolso, porque é isso que importa, é você fazer e não ter desculpa, gente. Sou uma pessoa realmente fascinada em tudo que envolve máquina de costura. Eu tenho essa grande paixão e, com isso, me desperta uma grande curiosidade de estar entendendo todo o mecanismo, entendendo todo o processo, entendendo o que a gente pode fazer com qualquer máquina que a gente vá ter aí. E aí, com isso, eu também tenho essa grande vontade de estar ensinando para vocês o que cada modelo de máquina, o que você pode estar fazendo com... Cadê até para você o que eu falo? Entender o processo, porque tem gente que não entende que uma máquina dessa, antiga, ela tem retrocesso, mas como funciona o retrocesso? Como foi pensado no início, né, para a gente ter o aumento e diminuição de pontos numa máquina dessa? Porque hoje a gente tem coisas tão modernas que a gente entende que, nossa, será que ela aumenta e diminui ponto? Como é que será que é essa máquina, né, por dentro? Como isso, como ela funciona só no pedal ou no motorzinho também, gente? Ó, ela tem motorzinho, ela é elétrica, é elétrica, vai lá na luz mesmo, você liga, ela tem pedalzinho, tá? Para você estar usando aí, ó, e fazendo, né, esse movimento aí com a sua máquina. Ela tem enchedor, tá? Então tem tudo isso aqui para você. Então, vou falar um pouquinho dela, porque eu sei que tem gente que tem vontade de ter uma máquina dessa ou tem uma máquina dessa e não sabe como usar, não sabe como explorar os recursos e muitas das vezes se trava por conta disso. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa maquininha aqui tão lindinha, tão maravilhosa, que consegue levar a gente a qualquer lugar que a gente queira. E sem contar que ela, em relação à qualidade de ponto, né? Ela é excelente, gente. Excelente porque o ponto dela tem uma precisão, o ponto dela é lindo, é maravilhoso. Então, as máquinas pretinhas, elas são máquinas de eixo, né? Que a gente tem a transmissão por eixo. Então, tudo que é por eixo, ele é mais forte do que o que é por engrenagem. O que é eixo? Vamos começar a falar dessa parte aí para vocês entenderem. Eixo, ó, é essa parte aqui de baixo, tá vendo? Ó, que aí você trabalha com essa tração toda de ferro, tá vendo? Então, tudo isso vai fazendo, por isso que ela é forte, por isso que ela aguenta mesmo, né? Ela puxar, ela fazer toda essa parte aí do trabalho de executar e puxar o material mais forte mesmo, né? Com essa potência dela, seja ela no pedal, na manivela ou no motorzinho, tá? No motorzinho mesmo, ó, com pedalzinho e tudo, esses motorzinhos assim, gente, isso daqui você encontra em loja de máquina de costura, vende avulso, e você só colocar uma correiazinha aqui, ó, é uma correia que liga o volante da máquina no motor da máquina. Então, a correia ligada, né, essa correia aqui, entre o volante e o motor da máquina. E ela é presa, ó, por um parafuso aqui. É assim que você conecta um motor
numa máquina dessa pretinha. Então é assim que você vai conectar. E ela, ó, você pode comprar um móvelzinho portátil para deixar ela ou simplesmente botar no gabinete, porque ela também dá para botar no gabinete. E aí você tem o eixo aqui do motorzinho que leva essa correia e encaixa aqui nesse volante. Aqui, ó, gente, é a parte aonde você vai travar a máquina ou destravar a máquina para encher a carretilha. Então, né, a gente não tem lá algumas máquinas que a gente mexe aqui e mexe aqui para a gente travar, para a máquina ela parar de mexer lá na agulha, para ela encher a bobina. Então, é aqui que ela vai fazer esse trabalho. Aí você roda isso daqui, essa parte de metal aqui. Rodou para um lado, ela vai continuar trabalhando para encher a bobina. Né? Um lado é para encher a bobina, que o enchedor dela de bobina é aqui, ó. Tá? Então, o enchedor de bobina da máquina é aqui. E aqui ela tem uma borrachinha do enchedor que ela vai conectar, olha, no volante da máquina e vai fazer o trabalho de enrolar a carretilha. Você bota a bobina aqui, jogou ela para trás, isso daqui automaticamente encosta no volante e ele vai rodando e vai enchendo essa bobina. E para isso eu destravo aqui, ó, na parte dessa parte aqui, e aí com isso a máquina ela acaba ficando travada ou destravada para encher a nossa carretilha, tá bom? E assim a gente também tem o tensorzinho para fazer a tensão certa. Aqui, o que é esse daqui? O que é isso aqui, gente? Isso aqui tem uma rosquinha, tá? Porque aqui a gente diminui o ponto e aumenta o ponto. Diminui o ponto e também faz o retrocesso, tá? Então aqui, o que é isso daqui? Até aqui você está no ponto 0 da máquina. Puxou para cima, ponto 1, puxou para cima, ponto 2, e vai puxando e vai ficando até o ponto, essa daqui vai até 5 milímetros. E ela tem aqui, ó, uma partezinha que é uma arruela que você aperta aqui para que esse ponto fique firme e não escorregue para baixo e vai diminuindo automaticamente. Então, é aqui que você vai regulando, ó, ela, né, para baixo. Você regulou, vai dar o retrocesso. Então, o que a gente faz aqui? Quando bota para baixo e vai para cima assim, ó, é retrocesso que a máquina tá dando rapidinha. Essa peça aqui, em alguns momentos eu falei, vamos dar o retrocesso. Aí eu fui lá e mexi aqui, ó, retrocesso. E aí eu fui lá e dei o retrocesso nela, tá bom? Então é aqui que a gente vai fazer a parte de aumenta ponto e vai regulando o tamanho do ponto da máquina aqui. E aí chegou aqui embaixo, você tem, ela vai para trás. Se for toda para baixo, a máquina vai andar para trás, que andar para trás significa retrocesso. E aí, se você vai e volta, ela vai ficar dando, né, o retrocesso de vai e volta. Tá bom? Então é assim que você vai funcionar. É essa parte aqui, né, que a gente viu. Aí depois ela vem para essa parte aqui, ó, de tensão mesmo, de linha. Então, assim, aqui a gente tem a parte da frente da máquina, né? E ela tem a parte do tensor, que é essa daqui, que a gente dá a tensão da linha. Então, aqui atrás, a gente regula o tamanho do ponto, né? Então, o ponto no 4, no 5, no 3, no 1. E aqui a gente regula a tensão da linha, que é nessa partezinha aqui, ó. A gente vai regulando a tensão dessa linha, por isso que eu consigo usar a linha, a mesma coisa da máquina reta industrial, eu consigo usar também na máquina pretinha. De boa, tudo que você consegue de usar linha grossa na máquina reta industrial, você consegue usar na máquina pretinha, não só em cima, né? Igual muita gente fala que tem que usar na máquina doméstica, só na parte de cima a linha grossa. Não, você pode usar também na parte de baixo. Se eu abrir aqui, eu vou te mostrar. Eu estou usando a linha invisível da grossa aqui, ó. A linha invisível que eu usei ontem foi a linha invisível da grossa. Então, ó, se você pegar, ela vai machucar a minha mão, aí ela não vai estourar. Tá vendo, ó? Por quê? Porque essa daqui é daquela bem, ó, bem grossona mesmo, tá? E é a linha que a gente pode estar usando na bobina dela. E é o que eu falo, para a gente estar passando essa linha grossa, a única coisa que a gente precisa fazer para a máquina conseguir evoluir bem, né? É você fazer, de repente, uma regulagem aqui, ó, na parte da molinha, tá? E aí você afrouxa, isso daqui é uma mola, tá, gente? A gente chama isso daqui de mola da caixa de bobina,
tá? Essa mola da caixa de bobina, ela dá tensão na linha. Então, se a linha é fina, ela precisa estar mais apertada. Se a linha é grossa, ela precisa estar mais frouxa. Então, por isso que a gente dá ou uma meia volta a mais, uma meia volta a menos, vai regulando para a gente conseguir passar isso, né, de boa aqui no processo, tá? E aí você consegue aqui, ó, passar ela e sentindo a tensão que ela tem que estar, né, para fazer o processo da costura, tá bom? Então é isso que a gente tem que pensar na hora da gente regular a nossa caixa de bobina para receber uma linha fina ou uma linha grossa. E muitas das vezes, às vezes, o ponto da nossa máquina tá ruim por conta disso, porque a gente não se liga que esse parafuso, com o tempo, ele vai ficando mais frouxinho. Com um bom tempo, eu sei, mas ele vai acontecendo de dar esse afrouxamento aqui. E se ele der esse afrouxamento, a gente só tem que pegar e dar uma apertadinha. Por quê? Porque de tanto você, de repente, ficar passando uma linha ou outra que não seja apropriada, ela vai automaticamente abrindo isso. E isso daqui também é uma coisa, gente, que a gente também regula, por exemplo, para passar o lastex, né? Porque o lastex é preso por baixo, para a gente fazer, né, blusinha de lastex, alguma coisa assim. Quem usa lastex sabe que é na carretilha que a gente usa, né, o lastex. E aí, para isso, a gente tem que deixar bem frouxinha essa caixa de bobina. E aí, o que eu recomendo? Clícia, então eu posso ficar mexendo nisso o tempo inteiro? Não é bom você ficar mexendo, mas é bom você ter uma caixa de bobina para você fazer coisas grossas e uma caixa de bobina para você fazer coisas mais finas, tá bom? Então, é isso. Então, acho que isso é muito legal para a gente estar entendendo o processo e fazendo tudo isso, né? Para que a gente chegue bem aí na parada, tá bom? Então é isso. Ela parte aqui de baixo, eu já mostrei para vocês, é toda feita de eixo. Ela tem uma chapinha, ó, que a gente movimenta igualzinho, né, das máquinas industriais, a gente movimenta para a gente abrir e conseguir mexer nessa bobina. E essa bobina, ela tem um sentido para a gente colocar a linha, ó, sentido, né, anti-horário. Sempre no sentido anti-horário. Aqui, deixa eu ver se tá no sentido horário, mas é sempre no sentido anti-horário. E para tirar a linha, ó, uma coisa aqui, dica de experiência, tá, gente? De experiência de loja de máquina de costura mesmo. Para tirar a linha, não sai puxando a linha e ela vai dentro dessa mola, não. Vai, ó, contorna aqui e puxa para trás. Porque nisso que você sai puxando no sentido contrário, essa mola vai ficando mais frouxa. Então, o que se recomenda é isso, é você puxar no sentido contrário e dá tudo certo. E aí você vai e deixa ela bonitinha aí, ó, nesse sentido, tá bom? Anti-horário. Show? Beleza? E para tirar é aquilo que eu falei, você vai contornar ela, vai tirar aqui a carretilha e contorna ela, ó, volta ela para o mesmo lugar. Isso não é só para doméstica, não. Isso é para industrial também, tá, gente? Porque industrial, a bobina, quem tem industrial sabe que a bobina é muito parecida com essa. Então, na reta industrial, vocês também façam isso. Tirem por aqui, passem e soltem. Isso, conservação de máquina. Vai durar muito mais sua caixa de bobina. E a agulha dela, né? A agulha dela, a posição dela é assim. Você vê aqui, ó. Se você tirar a agulhinha dela, deixa eu botar aqui. A parte chatadinha dela é voltada para dentro da máquina, tá? Então, essa parte chatinha aqui é voltada. Só que é muito fácil você identificar nessas máquinas pretinhas, porque dentro aqui da barra da agulha tem um negocinho que a gente chama de meia-lua. Essa meia-lua tá ali dentro, fazendo todo esse trabalhinho para pegar bem essa agulhinha aqui, tá bom? E aí você bota até o topo e bota a parte achatada para dentro. Então é assim. E a linha, como é que passa a linha na máquina, né? Então, assim, ela vem, o cone dela é colocado aqui em cima, né? Nessa parte da máquina, só que aí para isso a gente usa, ó, um porta-fio para usar grande. E sempre guiando por cima, tá, gente? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante da gente fazer. Quando a gente vai trabalhar com a linha grande, o que eu faço? Eu pego um pino, não tem esse negocinho aqui de carretel que trava aí a máquina, né? A gente não trava o pino do carretel, eu coloco aqui, que ele encaixa. Essa parte aqui, ela tem dentinhos, ó, e eu encaixo aqui como se fosse um fio dental, porque aí isso me dá um guia e não sai, tá, da minha direção que eu tenho que passar. Tá vendo? Ó? E aí eu venho aqui e tenho ela
nessa direção e ela vai desenrolando aqui, porque ela vai estar no porta-fio grande. Show? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, né? Ela tem essa parte aqui, a gente passa, então ela vai passar aqui, nessa parte aqui que tem essa orelhinha, ela vai passar dentro desse pratinho aqui, ó. Então, passou dentro desse pratinho aqui, e aí ela vai subir. Aqui ela tem uma mola, que se chama molinha da caixa de bobina, tá? E aí você vai vir e vai guiar dentro do seu estica-fio. Tem umas que não tem essa mola, tá? Se não tiver essa mola, é porque ela já tá regulada sem essa tensãozinha da mola. E aí você passa aqui dentro do seu estica-fio, tá? Ó. Passou dentro e passou dentro do pratinho. Tá dando pra ver, gente? Então, passa aqui em cima, tá? Vem aqui no pratinho do tensor, que é onde a gente vai regular a tensão da máquina. E depois, dentro do pratinho, a gente já sobe pro nosso estica-fio aqui e já conecta ela dentro aqui, ó, desse pratinho aqui, tá? Ó, passou dentro do nosso estica-fio e automaticamente daqui a gente vem no guia-fio e depois passa daqui para cá, tá bom? Então, a agulha é de fora para dentro, ó, e a gente passa aqui para dentro da máquina. Então, é assim que a gente vai passar, ó. Então, a linha é daqui para cá, tá? Que a gente vai passar para chegar ela até o final aqui, né? De toda a parte de passagem de linha, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Que a gente precisa para a gente estar trabalhando aí numa máquina dessa pretinha, igual que eu costurei ontem para vocês. Claro que eu sei que existem máquinas pretinhas de outros modelos e a passagem de linha pode ser um pouco diferente, sim, pode ser pouco diferente, sim, eu tenho experiência com isso e eu sei que é uma questão que pode ser diferente, é real, até a caixa de bobina de máquina pretinha muda. O que muda, tá, gente? Para vocês terem essa consciência aí. Existe máquinas pretinhas que essa orelhinha aqui, ó, é para um lado. E existe máquinas pretinhas que a orelhinha é para o outro lado. Essa máquina minha aqui, da FAF, ela é igual à orelhinha aqui, ó, das máquinas Eugene pretinha. A orelhinha da Singer pretinha, por exemplo, ó, costuma ser para o lado de cá, entendeu? Então, a gente sabe que tem essa diferença aqui de lado também, para a caixa de bobina. Então, não basta você ter esse modelinho de caixa de bobina e chegar lá e falar que você quer comprar. Você precisa entender se sua máquina, a orelhinha é para o lado de cá ou se a sua orelhinha é para o lado de lá, tá bom? E geralmente foi o que eu falei, as máquinas FAF e Eugene, geralmente elas usam a mesma. E quando você trabalha com Singer, uns outros modelos assim, ela já usa do outro lado. Mas isso é bom, né? Você sempre levar a sua de amostra para você ver lá e comprar certinha. Tá bom? Então, é uma coisa assim, como a gente costurou junto com ela ontem, né? Então, assim, nossa, a gente entra sempre aqui num papo de costura, um papo bom de costura, e a gente vai o quê? Por mais que você não tenha interesse numa máquina dessa, por mais que você não queira nunca costurar numa máquina dessa, é uma coisa de você estar conhecendo e entendendo o processo, até mesmo para você saber se você quer, se você não quer, como ela funciona e o que ela consegue executar. Ela consegue executar coisas incríveis, né? E é o que eu falo, a gente precisa entender. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que ajuda muito também no processo, ó, máquina, assim, a gente sabe que às vezes ela rateia um pouquinho, aí a gente vai lá no volante, ajuda ela um pouquinho, e aí depois ela pega o plumo dela e vai com força na parada. Então a gente tem sempre que ficar entendendo esse processo e ajudar mesmo, né? Porque, gente, eu nunca, não sei se você já viu, eu já vi muito a minha avó fazer tapete de jeans, né? De retalho de jeans. E eu me recordo muito da minha avó fazendo isso, ó, mexendo no volante da máquina para ajudar ela a dar a tração correta. E isso é realmente uma coisa que a gente faz mesmo para ajudar ela a chegar no plumo e ficar com um ponto legal. Porque se o primeiro ponto, que é o ponto que dá condicionamento, que dá a partida nela, você dá no volante, a máquina ela sente firmeza
e vai com força naquilo ali. Então a gente ajuda um pouquinho, ó, no volante da máquina para ela já começar aquele ponto firme e seguindo em frente, entenderam? Então, assim, é um processo muito legal mesmo. E a gente sabe que elas fazem coisas incríveis, elas ajudam muito a gente nesse processo aí, principalmente quem está iniciando na costura, né? Quem está iniciando na costura, às vezes, não tem até não tem como investir muito, mas tem vontade de costurar, de montar seu próprio negócio, de ajudar, ou de repente em casa mesmo, já de estar fazendo alguma coisa. Uma máquina dessa, o custo dela é muito baixo e ela faz uma grande, faz peças incríveis, assim, e eu garanto para vocês, é o que a gente sabe, né? E eu não sou dessas, eu sou super íntegra em tudo que eu falo com vocês aqui. A gente sabe que ela pode ser igualzinho, compara com Fusca, né? Ela vai te levar, de repente, um pouco mais devagar, você, né, vai ter que entender que não é tão confortável, porém, ele te faz levar, sim, e fazer peças incríveis, né? Aí, depois, você parte para uma máquina nova, e aí uma eletrônica, e aí uma industrial, que seja, né? Dependendo do que você for costurar, e aí é partir pro abraço, né? Então, assim, não tem desculpa. Então, tá na dúvida de comprar? Vai numa loja de máquina ou pede uma ajuda a um mecânico, né? Alguém que possa estar te orientando para que você consiga tá entendendo se aquela máquina tem conserto, se não tem, se é só para decoração. Então, é sempre bom você conversar e ver isso certinho. Tá bom? É por isso que eu falo, não tem desculpa, gente. Se quer costurar, se quer produzir aí uma peça legal para você vender, ter uma renda extra, essa máquina aqui é a máquina que você vai começar, gente. Porque não tem desculpa, porque por menos de, sei lá, R$ 300 você consegue uma maquininha dessa aí para você já começar suas costurices. Então, e a gente sabe que isso daí a gente vai lá, né, se propor mesmo, a gente já pega até emprestada aí, já faz uma peça e vai começar a pagar ela, né? Rapidinho a gente faz isso. Então é isso, tá? Um beijão no coração de vocês. Fica com Deus. Assiste a aula aí dessa bolsa incrível que a gente chegou ontem de Fusquinha e chegamos bem pra caramba, né, gente? Isso aí, ó. Beijo, beijo. Fica com Deus.